O nosso foco hoje repousa sobre um cenário espetacular. Vamos analisar a iminente partida de ida da Recopa Sul-Americana, um confronto que vai muito além da simples disputa por uma taça. É um verdadeiro laboratório tático e psicológico sobre a natureza do sucesso no nosso continente. Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, teremos o Lanús, atual campeão da Copa Sul-Americana, recebendo o Flamengo, o monstro que conquistou a Libertadores da América sobre o Palmeiras. E o palco é Buenos Aires, na mítica La Fortaleza. Onde o Lanús tem feito um ano irretocável, diga-se de passagem. Um ambiente pesadíssimo para qualquer visitante. Exatamente. E isso nos leva diretamente à tensão central da nossa análise de hoje. Sabe, em um duelo continental, onde a margem de erro é mínima, o que tem um peso mais definitivo? De um lado, você tem a consistência tática e o ímpeto de uma equipe que joga em casa completamente invicta e estruturada. Do outro, a inegável superioridade técnica individual de um elenco do Flamengo que foi forjado em decisões gigantescas, mas que atravessa uma crise aguda de resultados no momento. A minha posição aqui é muito clara. Estou completamente convencida de que a qualidade técnica individual e o peso da camisa do Flamengo prevalecem em decisões continentais. O talento desse nível opera quase como uma variável independente da fase que o time atravessa. Olha, eu enxergo essa dinâmica de uma forma completamente diferente. O futebol não é jogado na teoria ou, pelo peso de uma conquista passada. Ele é jogado no contexto imediato, na organização coletiva, no nível de confiança de quem entra em campo. O meu argumento é que a organização sistêmica do Lanús, o ambiente sufocante de La Fortaleza e essa confiança absurda de estar invicto no ano serão os grandes determinantes deste confronto. Uma estruturação tática sólida, quando está no seu pico de funcionamento, engole talentos individuais que operam de forma disfuncional. A questão é até que ponto a disfunção afeta um elenco que sabe jogar esse tipo de torneio. Vamos colocar as cartas na mesa sobre o cenário atual do Flamengo. É turbulento, ninguém nega isso. Em 10 partidas nesta temporada, eles acumularam 5 derrotas, 3 vitórias, 2 empates. Quase caíram no Campeonato Carioca, perderam a Supercopa do Brasil para o Corinthians. A pressão da torcida e da imprensa é sufocante neste exato momento. Mas aí, você olha para o teto técnico desse elenco rubro-negro. Estamos falando de Arrascaeta, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro. É um poder letal que não precisa de 90 minutos de primor tático ou de domínio territorial para resolver uma partida. Eles precisam de uma bola. Mas o talento precisa de um ecossistema mínimo para funcionar. Não adianta ter o Pedro lá na frente se a bola não chega limpa. E o Lanús iniciou 2026 de forma brilhante. São 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. E não é só o resultado puro e simples, é como eles jogam. Eles têm um modelo de jogo incutido em cada movimento. Quando o Lanús joga em La Fortaleza, o ambiente já impõe um ritmo que testa a resiliência do adversário. A atual vulnerabilidade defensiva do Flamengo e essa pressão psicológica pesada, elas não vão simplesmente desaparecer porque é jogo de Recopa. O Flamengo vai enfrentar uma zaga liderada pelo Carlos Esquerdos, que oferece uma solidez impressionante, e o meio-campo que morde e cria, com o Marcelino Moreno e o Eduardo Sálvio. Eles sabem exatamente o que fazer com a bola quando recuperam. Sim, mas você foca muito na fase atual, nas 5 derrotas, na vulnerabilidade defensiva, como se essa pressão fosse irremediável. Mas o pedigree continental desse grupo do Flamengo não é um mito abstrato que a gente inventa para justificar favoritismo. É um traço comportamental real. Pensa na campanha que culminou no título contra o Palmeiras. Há uma resiliência ali. Jogadores como Rossi no gol ou o Léo Ortiz na zaga foram trazidos e moldados justamente para suportar essas atmosferas hostis. Quando a bola rolar em Buenos Aires, eu te garanto, nenhum jogador do Flamengo vai estar pensando no sufoco do Campeonato Carioca. O foco se afunila completamente. A teoria da virada de chave é ótima para criar narrativas heróicas, mas na prática, a neurociência e a psicologia esportiva mostram o contrário. A pressão afeta a tomada de decisão no microsegundo. Um passe que o Paquetá ou o Arrascaeta dariam de primeira, de olhos fechados no auge da confiança, vira um tempo de bola perdido.
vira uma hesitação. E o Lanús é especialista em explorar essa exata hesitação. Com o Agustín Medina e o Agustín Cardoso no meio-campo, a equipe argentina faz uma pressão no portador da bola que não permite nenhum luxo aos criadores do Flamengo. Essa ideia de que o Flamengo não precisa estar bem coletivamente e pode contar apenas com lances isolados ignora um ponto vital, que é o fato de o Lanús ter organização para reduzir drasticamente a própria ocorrência desses lances. Reduzir a ocorrência não significa eliminar. Claro, mas... E esse é o ponto do teto técnico. O Medina e o Cardoso podem impressionar durante 89 minutos, de forma impecável. Se no minuto 90, essa primeira linha de pressão falha por meio segundo, o Arrascaeta não precisa dominar e pensar. Ele acha o passe em um toque. E aqui a gente entra numa dinâmica fascinante projetada para essa partida, que é o comportamento ofensivo das equipes. Se a gente observar as projeções de mercado, as casas de apostas, ninguém espera um jogo fechado. As odds estão em torno de 2,10 para as duas equipes marcarem e 2,30 para mais de 2,5 gols no jogo. O mercado está lendo um cenário de alta agressividade de ambos os lados. Porque o Lanús vai forçar essa agressividade. Eles jogam em casa, precisam construir um resultado. Mas ao forçar essa agressividade, o Lanús inevitavelmente vai ceder campo. É exatamente por isso que o Flamengo se beneficia. Um jogo franco é o cenário dos sonhos para esse time, mesmo em crise. Se o Lanús sobe as linhas para tentar asfixiar o Flamengo desde os primeiros minutos, eles deixam aquele espaço generoso nas costas da defesa. É ali que a transição de um Samuel Lino se torna fatal. É ali que, num segundo tempo, a entrada de um Carrascal ou de um Cebolinha destrói uma defesa já desgastada pela própria intensidade que tentou impor. O Lanús ditar o ritmo inicial cria o terreno perfeito para o Flamengo usar a letalidade que tem. Eu leio esse cenário de forma diametralmente oposta. A abertura do jogo não será um acidente tático que vai cair no colo do Flamengo. O mercado prevê gols porque o Lanús impõe um volume ofensivo que sufoca o adversário antes que ele consiga sequer organizar essa transição limpa que você descreve. Eles não sobem as linhas de forma desorganizada. O Ramiro Carreira e o Rodrigo Castilho, lá no comando de ataque, têm uma mobilidade que tem desmontado defesas muito mais sólidas que a atual defesa do Flamengo. Sejamos francos, o Flamengo tem sido muito permissivo. Tem sido no cenário doméstico, onde os adversários jogam muitas vezes reativamente e o Flamengo se expõe tentando furar blocos baixos. Aqui, o desenho é outro. O desenho é de uma pressão brutal na primeira fase de construção do Flamengo. Imagina o cenário prático da partida. Pulgar e Everton Araújo tentando proteger a linha defensiva do Léo Pereira e do Ortiz e, ao mesmo tempo, precisando girar essa bola sob pressão intensa do meio-campo argentino. Vai ser uma noite dificílima para os volantes do Flamengo. A agressividade do Lanús empurra o duelo para um placar movimentado, porque eles vão capitalizar em cima da desordem estrutural do Flamengo na saída de bola, e não porque vão deixar os corredores abertos para o Cebolinha postar corrida. A invencibilidade do Lanús não é acaso, é fruto de saber ler exatamente quando o adversário está vulnerável. E o Flamengo hoje é vulnerável. O problema de apostar toda a ficha nessa pressão asfixiante é subestimar o repertório técnico de quem está sendo pressionado. Ao se ver acuado, o Flamengo tem peças que não queimam a bola. A gente precisa lembrar da presença dos laterais construtores. O Emerson Royal e o Alexandro não são laterais que apenas espetam no corredor. Eles oferecem válvulas de escape por dentro, ajudam a contornar essa pressão alta que você mencionou. Eles dão suporte ao Pulgar. Desde que não serão engolidos pelas ultrapassagens laterais do próprio Lanús. O Julian Marsic tem sido um motor por aquele lado esquerdo, exigindo que o lateral do Flamengo, seja o Royal ou quem for jogar por ali, tenha que decidir entre fechar o corredor ou ajudar por dentro. É um dilema constante. O ponto fundamental das características dessa decisão. Apesar de ser uma final continental, não estamos lidando com um clássico de rivalidade histórica. Não é um duelo carregado de décadas de ódio acumulado entre esses clubes específicos. A expectativa, lendo todo o pré-jogo, é de uma intensidade física colossal, claro, mas sem aquele excesso de faltas, sem aquela violência desmedida que pica o jogo de minuto em minuto. E por que isso importa? Porque favorece imensamente uma abordagem técnica. Sem o jogo descambar para o barro, a bola rola limpa. E com a bola rolando mais tempo, a diferença do talento puro fica ainda mais gritante.
O Flamengo é amplamente superior no refinamento técnico, e um jogo fluido joga muito a favor deles. A ausência dessa pancadaria histórica joga a favor do Lanús, sem a menor dúvida. Como a falta de faltas duras prejudicaria o time mais técnico em campo? Porque revela a organização, a estrutura mental da equipe mandante. O Lanús tem uma inteligência emocional absurda atuando em casa. O fato de não ser um jogo ríspido significa que eles não vão se perder na própria empolgação, não vão transformar o jogo numa batalha campal inútil que rende expulsões imbecis. Eles mantêm o foco no desenho tático. O Gonzalo Pérez e o José Canali fazem o trabalho sujo de marcação, apoiando o Izquierdoz de forma incrivelmente limpa e eficiente. Ao mesmo tempo, o Flamengo entra em campo pesando a importância capital de evitar suspensões para a partida de volta no Maracanã. A pressão da diretoria, o momento turbulento em casa, tudo isso força o Flamengo a adotar um pragmatismo extremo. O que é ótimo para um jogo de ida fora de casa. Não quando esse pragmatismo se traduz em passividade. A necessidade de não cometer erros disciplinares, de não tomar o terceiro amarelo ou ser expulso, pode tornar a marcação do Flamengo frouxa em zonas vitais do campo. Nas divididas cruciais na entrada da área, o jogador do Flamengo vai de tirar o pé. O Lanús, com a sua organização emocional e foco tático impecável, vai operar com muito mais facilidade naquela intermediária ofensiva. Eles vão traduzir essa posse de bola e essa hesitação do adversário em gols, sem precisar dar uma butinada. Chamar o pragmatismo de passividade é ignorar o histórico desses caras. Evitar o choque físico desnecessário e focar na interceptação técnica de espaços não significa entregar a intermediária de bandeja para o Lanús. O Flamengo sabe perfeitamente que a Recopa tem 180 minutos. Usar essa abordagem focada na posse, na ocupação de espaços e não no bote desesperado é uma demonstração de maturidade competitiva. Mostra que eles não se deixam levar pela histeria de La Fortaleza. O Flamengo vai absorver esse impacto inicial do Lanús, mantendo o controle da bola. Se a gente mantém o jogo no território da tática limpa e do controle, a matemática pesa para o talento rubro-negro. O Pedro e o Paquetá não precisam amassar o adversário fisicamente para criar perigo. É essa eficiência implacável do atleta de prateleira mundial que desequilibra qualquer balança. O sistema coletivo do Flamengo pode estar em reajuste doloroso, sim, mas o indivíduo resolve. O indivíduo só resolve se conseguir sair da engrenagem. O futebol moderno já provou de 1000 maneiras diferentes que o talento isolado perece quando enfrenta um sistema que restringe ativamente o seu tempo e o seu espaço de ação. O Lanús não precisa apelar para a violência física para neutralizar o Flamengo. A consistência defensiva do time argentino é feita de compactação pura. Quando a bola cai no setor de criação do Flamengo, o bloco todo do Lanús desloca como um único organismo. Eles aceleram a pressão nos momentos exatos em que a linha rubro-negra apresenta falhas de posicionamento. E a gente viu isso acontecer repetidas vezes nos últimos 10 jogos do Flamengo. Em um duelo onde o Lanús entra para consolidar sua fase invicta e o Flamengo entra tentando desesperadamente estancar a própria sangria, a estrutura que já provou estar funcionando de forma harmoniosa tem, por pura lógica, a preponderância sobre o talento que ainda está buscando redenção no meio do caos tático. Nós chegamos num excelente ponto de tensão na nossa análise. Para mim, a evidência de campo ao longo dos anos mostra que um teto técnico gigantesco como esse do Flamengo atual atua sempre como a variável mais disruptiva do esporte. O sistema do Lanús pode ser impecável no papel e brilhante nesses 5 jogos iniciais. Não tira o mérito. Mas a presença constante de peças que fabricam gols a partir do nada transcende o sistema. O peso de quem já venceu a Libertadores operando em um jogo aberto, que é o que a gente espera, supera a fase turbulenta doméstica. E a minha visão se alicerça na convicção de que o indivíduo não opera no vácuo. O tecido coletivo é soberano. A agressividade coordenada do Lanús não é apenas jogar com vontade em casa. É uma sinergia tática formidável amparada por uma invencibilidade real. É um obstáculo que esse Flamengo atual, com todas as suas incertezas de transição e posicionamento, dificilmente vai conseguir transpor dependendo apenas da genialidade isolada de seus atacantes. O sistema, de forma muito pragmática, se impõe sobre o caos técnico. O que fica claro, e acho que nisso não temos absolutamente nenhuma discordância, é que não veremos um jogo de contenção. Concordo plenamente. O primeiro embate não será um duelo de retrancas e estudo excessivo.
O ímpeto do Lanús para abrir vantagem perante a sua torcida colide de frente com a necessidade de resposta e a vocação naturalmente ofensiva das peças do Flamengo. Tudo aponta para uma partida eletrizante e muito aberta. Com toda certeza. A própria estrutura mental de ambas as equipes garante isso. O Lanús quer impor seu ritmo, o Flamengo sabe que recuar é pedir para perder. Esse embate de filosofias vai fatalmente se traduzir em oportunidades claras. Para quem gosta de observar como um sistema altamente treinado reage ao puro improviso técnico, é o cenário perfeito. É o futebol oferecendo, mais uma vez, um palco privilegiado para testar essas dinâmicas. Fica o convite para prestarmos atenção em cada um desses detalhes táticos e psicológicos nesta partida de ida da Recopa. A resposta final sobre o que pesará mais só teremos quando a bola rolar em La Fortaleza, e eu mal posso esperar para ver como isso se desenrola. Encerramos por aqui as nossas reflexões de hoje. Até a próxima!